Vamos conversar com o secretário de Transportes do município, Edson Caran. Caran, qual é a lógica desses bloqueios determinados pela Prefeitura de São Paulo? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo, bom dia ao restante da equipe e ouvintes da Bandeirante. A lógica é exatamente no sentido de mostrar para a população o tamanho do adensamento que nós estamos vivendo hoje e pedir para que eles permaneçam em casa, aqueles que não são prestadores de serviços essenciais, que fiquem em casa, que respeitem o decreto da quarentena, porque a curva está num momento de ascensão e essas pessoas que estão na rua hoje, correndo o risco de se contaminar, daqui a 15 dias nós não teremos leitos de hospitais e leitos de UTI disponíveis para atender a toda essa demanda. Então, o intuito disso é mostrar para a população que o adensamento está grande demais. O senhor acha que essas pessoas estão saindo para passear, secretário? Não, muito pelo contrário, elas estão saindo para estão indo trabalhar e estão sendo prejudicadas. Agora há pouco falamos de uma senhora que trabalha no Hospital das Clínicas, levou 2h30, quando normalmente levaria meia hora para chegar ao trabalho. Bom, vamos lá, Zé Paulo. Primeiro, nós estamos tratando de 6 vias bloqueadas na cidade de São Paulo, com um número de mais de 6.000 ruas que nós temos na cidade. É o corredor Norte-Sul, por exemplo, né, secretário? Não é qualquer via, né? Mas você tem outras vias, você tem Sim. outros tipos de acesso que não seja só aquele. Mas se o senhor fecha o corredor Norte-Sul para sair da Zona Sul para o centro... Eu fechei ele né? num determinado ponto, onde você tem condição de sair por outras vias laterais e secundárias. Você tem os próprios aplicativos de trânsito, eles informam aonde está o bloqueio e te informam rotas alternativas. Mas então qual é o sentido disso, secretário? Se o senhor bloqueia o corredor Norte-Sul e oferece alternativa para as pessoas? Vamos lá. Quando veio o decreto, o índice de congestionamento na cidade de São Paulo caiu a 0 e o índice de adensamento no viário chegou a 2 quilômetros no máximo. Isso por quê? Porque naquele momento as pessoas estavam respeitando o decreto e só estavam circulando dentro da cidade de São Paulo aquelas pessoas que efetivamente têm dentro do decreto condição de trabalhar como serviços essenciais. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas que não fazem parte dessa condição estão indo às ruas, ou para os seus escritórios, ou para pontos de comércio que estão abrindo e que não deveriam estar abertos. Nesse sentido, é que a ideia é mostrar para a população, vocês estão saindo de casa e estão prejudicando aqueles que têm que estar na cidade trabalhando. Secretário, mas ao fazer isso, a Prefeitura não está, entre aspas, punindo os bons pelos maus? Bom e mal não se coloca agora, mas punindo aqueles que estão indo, por exemplo, trabalhar num hospital, em um serviço essencial, por causa de outros que a Prefeitura supõe que poderiam não ter saído de casa? Não, aqueles que estão descumprindo com o decreto, aqueles que não fazem parte do serviço essencial. Exato, mas os que fazem parte estão pegando congestionamento. Então, mas se essas pessoas estivessem em casa, se resguardando para salvar não só a sua vida, como a vida de terceiros, a cidade estaria hoje vivendo aquele momento que ela viveu no início da pandemia e no início do decreto. Secretário, É uma medida simpática, não simpática, que agrada, não agrada? É uma medida polêmica, Ajustes têm que ser feitos como em qualquer uma delas. Eu estou tendo reunião com o pessoal do Conselho Regional de Medicina, hoje vou ter reunião com o pessoal do Conselho Regional de Enfermagem, não reunião presencial, mas por telefone, no sentido de criar uma metodologia diferenciada para esse tipo de pessoas. A Prefeitura não avisar algumas ruas que foram bloqueadas hoje, é uma nova estratégia que vai ser adotada, secretário, ou houve alguma falha na comunicação? Não foi falha na comunicação, não. Não só essas vias foram fechadas, como hoje também nós tivemos problema de vazamento de água num duto da Sabesp que acabou interditando uma outra via. Então, às vezes, os problemas dentro do viário acontecem. O não avisar foi exatamente uma estratégia adotada pela Prefeitura. Secretário, queria colocar aqui também o nosso ouvinte na conversa para contar a situação
com a qual o ouvinte está se deparando nesse momento. Vou pedir para o senhor ouvir, que é o agente aqui, por favor. Olá, bom dia, Rádio Bandeirantes. É Paulo do Clabin. Absurdo o fechamento da 23 de maio com os guardas multando o cidadão de bem. Como se não bastasse, nenhum guarda utilizando máscara. Nenhum deles, nenhum. Bom dia. Não tem uma incoerência também aí, secretário? Eu não sei com relação a que tipo de multa ele está se referindo. Se é a multa com relação à invasão de corredor de ônibus, a pessoa está cometendo uma infração, ela tem que ser multada. Com relação ao tipo de paramento, se os guardas estavam usando ou não, se a CT estava usando ou não, eu não acredito, porque a CT distribuiu equipamento para todos os seus funcionários. A GCM também distribuiu equipamento para todos os seus funcionários. A polícia também. Então não tem motivo para não estar usando. Secretário, eu queria só voltar aqui à lógica que fez a prefeitura tomar essa decisão. Se o senhor mesmo diz que tem uma avenida importante interditada e um aplicativo oferece alternativa de trânsito, se o sujeito está na rua porque ele está ali passeando, sei lá, fazendo alguma coisa que ele poderia adiar, o que leva a prefeitura a crer que ele vai falar o seguinte: não, eu não vou pegar esse congestionamento aí, eu vou ficar em casa, ou ele vai procurar uma alternativa de trânsito? É isso que essa lógica que eu não consigo entender. Veja bem, todo mundo que está preso no trânsito às 6 horas da manhã, ele não está indo passear, ele está indo trabalhar. O que está se Então por que prender as pessoas, secretário? O que está se questionando nesse momento são os serviços essenciais. O que eu digo é o seguinte: quando da época do decreto, quando o decreto surgiu, as ruas de São Paulo ficaram vazias. Por quê? Só estavam circulando no viário aquelas pessoas que realmente precisavam se deslocar ao trabalho para prestar um serviço essencial. O que acontece hoje é que vários comércios estão abrindo a meia porta, vários escritórios estão voltando, escritórios que poderiam estar fazendo home office, que poderiam estar preservando a vida dos seus funcionários e chamando para trabalhar, não estão fazendo. É esse tipo de população que nós queremos atingir. É a população... Então, eu gostaria de fazer uma observação sobre o que o senhor falou. É que, num primeiro momento, havia atividades essenciais muito reduzidas. Depois disso, houve uma ampliação, inclusive para outros casos. Por exemplo, lojas de materiais de construção, que não estavam entre os serviços essenciais, e são. Mas tudo bem. Tanto é que aí aumentou o número de pessoas circulando. Mas não quer dizer que as pessoas saiam para passear. Não, José Paulo, não na proporção que nós estamos vivendo hoje. Eu defendo toda a categoria essencial. Nós estamos lutando por essa categoria que tem que estar movimentando parte da economia da cidade e dando resguardo à vida do cidadão. É esse. Então, mas o senhor se compraz em ver esses congestionamentos todos, secretário? Não dá para entender isso. Cá entre nós. E tem outra, secretário, se tem coisa abrindo, e tem coisa abrindo mesmo, se o senhor passar em qualquer avenida de bairro aí com comércio um pouco mais pujante, o senhor vai ver que tem salão de cabeleireiro aberto, tem coisa que não deveria estar aberta. Aí o senhor pune o funcionário que é convocado para trabalhar nesse salão de cabeleireiro? Quer dizer, se ele não vai, se ele vai, ele fica 12 horas preso no congestionamento. Se ele não vai, ele corre o risco de ser demitido. Quer dizer, não é que lógica de punir as pessoas é essa, secretário? Esse salão de cabeleireiro, ele não deveria estar aberto. Então, o salão de cabeleireiro é que tem que ser punido e ser multado por isso. Se o próprio funcionário... Mas ele está ganhando a vida. Aí só prende a cabeleireira, não está fazendo nada ilegal, secretário. Então, as pessoas precisam trabalhar para ganhar o sustento. Não é a prefeitura que dá isso a eles. Mas o governo federal, que deveria estar dando, não está dando. E se esse dinheiro do governo federal estivesse chegando na mão dessas pessoas, essas pessoas elas teriam o mínimo do conforto para poder ter o teu ganha-pão e sobreviver sem sair de casa. Mas então, aí eu pergunto ao senhor, secretário, é a saída mais inteligente, então, para prender a cabeleireira num congestionamento de 2 horas, travar a cidade? Veja bem, eu não estou dizendo se a saída é mais inteligente, porque aqui ninguém é o super inteligente. É uma medida que foi adotada pela prefeitura no sentido de mostrar, criar exatamente esse tipo de polêmica, mostrar para a população que essa população que está desrespeitando com o decreto da pandemia e que não faz parte do serviço essencial, ela está atrapalhando
aqueles que prestam um serviço essencial para a cidade. Secretário. Então, essa população tem que se conscientizar de que ela também está correndo sério risco de vida, ela está correndo sério risco de se contaminar, e quando precisar de um leito hospitalar e ela não tiver, vai ser tarde demais. É essa defesa que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a defesa pela vida do cidadão da cidade de São Paulo. Secretário, só para a gente terminar a entrevista, o senhor disse que podem ser adotadas mudanças numa reunião que vai acontecer hoje à tarde. Que tipo de mudança é estudada? Nós estamos mapeando todos os números do que aconteceu na manhã de ontem e na manhã de hoje. Vamos apresentar ao comitê de crise da prefeitura e propor novas soluções e novas ações para que seja colocada em votação entre o comitê, para que eles juntos deliberem que tipo de ação a gente pode tomar daqui para frente. Queria agradecer ao secretário municipal de Transportes, Edson Caran, que falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, secretário. Obrigado, sempre à disposição.